Uma decisão da Justiça Federal de Santa Catarina está causando revolta entre os trabalhadores ao autorizar que uma rede de postos venda combustíveis no sistema self-service, sem frentistas. A Federação dos Trabalhadores de Postos tenta derrubar a medida, que é ilegal e pode afetar mais de 500 mil frentistas. A reportagem é de Kaique Santos. A decisão de liberar a necessidade de frentista dentro dos postos de combustíveis vem da cidade catarinense de Jaraguá do Sul. É do juiz Josiano Cordeiro, da primeira vara federal do município, e beneficiou a rede de postos Mime, que alegou ter dificuldades em contratar frentistas em Santa Catarina. Acho que essa medida, simplesmente, se o empresário entrou com ação nesse sentido, é para realmente não contratar, para não pagar o salário dos frentistas e aumentar o seu lucro. Hoje, os postos de combustível, com esse preço alto, tem mais lucro ainda, né? E com essa medida visa aumentar ainda mais o seu lucro, o seu ganho de capital, né? Então, não tem nada nesse sentido que tenha outra explicação nesse sentido. Para a Fenepospetro, Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, esse é mais um ataque contra a categoria para atender os interesses de grandes corporações. Nós estamos sofrendo um grande ataque, né, das multinacionais, né, do grande capital. Não é uma coisa assim simples, entendeu? Por exemplo, essa sentença lá que saiu desse juiz é um grande grupo, né, que está ligado, inclusive, a Shell, né, a distribuidora Shell, que eles têm aproximadamente 60 postos de combustíveis, né, o grupo que é dono desse posto, e isso aí é uma coisa planejada. Nós sabemos que não é uma coisa tão simples assim. No Brasil, o formato self-service para a gasolina não deveria existir porque uma lei de 2000 proíbe a operação de bombas combustíveis diretamente pelo consumidor. Outro detalhe é que uma decisão como essa de liberar frentistas dos postos não cabe à Justiça Federal. A questão trabalhista, quem decide é a Justiça do Trabalho. Então, esse juiz é incompetente para decidir sobre questões trabalhistas. Então, ela já tem um equívoco nesse sentido. Segundo, tem uma lei federal que proíbe esse tipo de trabalho. Já foi tentado algumas vezes a alterar essa lei. Agora, recente, o Kim Katamouri tentou apresentar um projeto nesse sentido, apresentou e não andou, porque teve uma mobilização das centrais sindicais, principalmente da Federação dos Frentistas, de todas as entidades nesse sentido, e o projeto parou, não andou. O órgão que representa os trabalhadores entrou em ação questionando a decisão judicial. Eliminar em todo o Brasil a função dos frentistas seria demitir 500 mil de trabalhadores, segundo os sindicatos. O país hoje tem 12 milhões de desempregados. Nós temos essa questão aí do desemprego, que é altíssimo hoje no país, e vivendo esse momento político complexo, entendeu? E esse trabalhador frentista joga um papel muito relevante na cidade. Todo mundo é acostumado com o frentista, né? O frentista oferece segurança à sociedade, então não poderia ter essa sentença assim do nada, sem que fosse discutido melhor com a sociedade e com as entidades representativas. Cortar frentistas dos postos, como se isso fosse ter impacto relevante no preço final, é uma das tantas ideias fantasiosas imaginadas para enfrentar a constante alta dos combustíveis. Agora, Jair Bolsonaro ressuscitou mais uma: privatizar a Petrobras. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto. Tudo bom com você? Acho que ele não está me escutando. Boa noite, Ana. Boa Agora noite a todos. sim. Boa noite, agora Fausto. deu. Agora deu. Boa noite. Tudo bom? Bom, Fausto, privatizar aumenta ou reduz o valor do combustível? O que há de realidade e o que há de fantasia em todo esse debate? O pessoal quer saber. Bem, Ana, essa é mais uma estratégia do atual governo que sempre joga a culpa em alguma outra coisa que não ele, né? Está muito claro que as escolhas feitas pelo atual governo estão diretamente ligadas ao preço do combustível, ao preço da gasolina, ao preço do óleo diesel, que impacta todo mundo, impacta todos os preços aqui no Brasil.
Esse debate sobre a privatização está muito claro que foi ressuscitado como mais uma cortina de fumaça aí para lidar com essa questão, que é um problema bastante grave hoje da economia e que mais pressiona a inflação, que está chegando aí a 12% nos 12 meses, e que muito provavelmente vai continuar alta ao longo do ano. O problema está muito longe de ser a questão da Petrobras. A questão é a escolha que o governo fez para definir a política de preços da Petrobras, que define o preço do preço da gasolina, do óleo diesel, a partir da variação do câmbio e a variação do barril de petróleo. E por isso tem basicamente um objetivo: transferir renda dos mais pobres para os mais ricos, porque nós estamos falando dos acionistas da Petrobras, que passam a receber bastante recursos a partir desta política que a gente tem assistido e tem vivido, e a população tem sofrido bastante com ela. Agora, Fausto, você mencionou, né, que o governo é acionista majoritário na Petrobras. Ele pode mandar na empresa ou não? Como é que funciona? Né? Por que o governo não consegue evitar essa disparada de preços? Bem, ele não pode mandar na empresa sozinho, mas ele é o acionista majoritário e ele tem uma tarefa de fazer o debate com a sociedade, com o Congresso Nacional, com os próprios conselhos de acionistas, de qual vai ser a estratégia e a política desta empresa. O atual governo, na verdade, não só quer privatizar, como ele já vem privatizando a Petrobras e vem transformando a maior empresa de energia do Brasil numa empresa que basicamente prospecta petróleo. Essa relação de privatização e preço, nós já temos uma realidade bem concreta. Uma grande refinaria da Bahia, a refinaria Landulfo Alto, foi privatizada e o preço do combustível que sai desta refinaria privatizada é mais alto do que as das demais que ainda são estatais. Mais do que isso, a gente está assistindo também uma utilização, né, uma redução da produção de combustível por parte das refinarias estatais para que possa importadores ocuparem este mercado. E aí se utiliza dessa discussão para simplesmente dizer que não tem outra opção que não manter a atual política de preço paridade internacional, quando na verdade não é assim. Tanto não é que antes de 2016 não era assim. Você tinha uma outra forma de composição do preço a partir do custo, a partir dos retornos que a empresa precisava dar e que de alguma forma construía uma possibilidade de você ter um preço mais justo. E vamos lembrar, né, nós não estamos falando só da gasolina, do óleo diesel, nós estamos falando também do gás de cozinha, né, do botijão de gás, e que é essencial para o conjunto de qualquer família brasileira. Perfeito. E Fausto, teremos eleições em outubro, né? Quem for assumir o novo governo, o que poderá ser feito para conter o preço da gasolina? Bem, primeiro tem que compreender a Petrobras como uma empresa estatal, uma empresa de todos os brasileiros e que ela tem que estar a serviço de uma política econômica de melhoria de vida do conjunto da população. Se houver primeiro essa compreensão, a partir disso você vai equacionando e fazendo as mudanças que precisam ser feitas para que de alguma forma o combustível que chegue em cada um dos brasileiros tenha muito mais a ver com o preço de produção efetiva, né, e não com esse preço que está colocado, que vai variando de acordo com o mercado global e muito menos com as necessidades, inclusive, da própria empresa. A partir da revisão da política de preços da Petrobras, a gente constrói um outro movimento de composição de preços e, a partir disso, você vai recolocando a Petrobras como uma empresa importante do desenvolvimento do país e não simplesmente como mais uma empresa privada aí no mercado do petróleo, que a gente sabe que, antes de mais nada, é um mercado no Brasil monopolizado e no mundo ele é oligopolizado, ou seja, poucas empresas dominam o mercado como um todo. Perfeito. Fausto, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até semana que vem. Até a próxima.